Um dos clássicos do romantismo francês do século XIX, a obra Os Miseráveis, de Victor Hugo, conta a história de Jean Valjean, um homem muito pobre que, por ter de sustentar sua família, sua casa, acaba praticando um ato criminoso. Ele rouba um pão e, dessa forma, ele é pego pela polícia e condenado a 19 anos de cadeia por conta do roubo de um pão. Naquele tempo, naquele período preso de cadeia, Jean Valjean passa por experiências muito ruins, experiências muito desagradáveis. Acaba se tornando um homem embrutecido, um homem raivoso, um homem com ódio da vida. Até que, passados os 19 anos, Jean Valjean é posto em liberdade. Só que, apesar das cadeias do sistema penal terem sido removidas, a condenação da sociedade ainda pairava sobre Jean Valjean. Tanto é que ele tinha que andar o tempo todo com um documento que ostentava o status de ex-condenado. Então, para onde Jean Valjean fosse, ele teria que portar esse documento, mostrando, apontando para as pessoas que ele era um ex-condenado. Isso tornava a vida dele cada vez mais difícil. Saiu da prisão, mas a prisão não saiu dele. Até que Jean Valjean conhece um homem, um bispo muito bom, de coração muito bondoso, chamado Bispo Benvenue. Ele convida Jean Valjean para passar uma noite na casa dele, ele dá ali todo o alimento necessário, só que no meio da noite Jean Valjean pensa, eu acho que eu não vou ficar aqui não, eu vou fugir. Então ele decide fugir da casa do Bispo Benvenue, só que não sem antes roubar uma prataria de muito valor da casa do bispo. Então ele sai, ele foge e no meio da madrugada é pego pela polícia. Então a polícia retorna, a polícia reconhece aquela prataria, reconhece que era um objeto de valor da casa do Bispo Benvenue e retorna à casa do bispo. Só que, para surpresa do leitor, ao bispo receber a polícia, ele diz o seguinte: policial, está tudo bem, isso aqui é um mal-entendido, não houve roubo algum. Essa prataria, esse objeto fora dado ao Jean Valjean. E aquilo mexe de tal maneira com o Jean Valjean que ele cai em prantos. Ele não entende muito bem o que estava acontecendo naquele momento. Só que a partir daquela situação, Jean Valjean é transformado. Começa a iniciar dentro do coração dele uma batalha entre aquele velho homem embrutecido pelas marcas da prisão, pelas marcas da cadeia, e agora um novo homem que pode viver sob a luz de uma redenção, que pode viver sob a luz da liberdade. Então Jean Valjean começa a mudar a sua personalidade, o seu temperamento, e ele decide morar num outro lugar. Só que o inspetor chamado Javert, ele decide implacavelmente perseguir Jean Valjean, decide prender aquele homem. Então a história se desenrola mais ou menos nesse contexto de perseguição. Jean Valjean tendo que ir de cidade para cidade, mudar de nome, mudar de personalidade, mudar de aparência. E já pulando para o final da história, Jean Valjean, já no seu leito de morte, ele se reconcilia com a sua filha adotiva, Cosette, e naquele momento em que a filha adotiva dele pega as mãos geladas dele, iluminado pela luz do sol que ultrapassava a janela, ele diz uma frase muito marcante. Ele diz assim, pior do que morrer é não viver. Jean Valjean, irmãos, representa um homem alcançado por uma redenção parcial, uma redenção da cadeia, só que ainda vivia sob a condenação da sociedade, ainda vivia sob o peso da condenação de não ser livre. Jean Valjean representa aquele homem que morreu sem viver. Jean Valjean representa aquele homem que, como lemos aqui, não cantou, não exultou, não viveu verdadeiramente. O livro do profeta Sofonias é considerado um dos profetas menores. Não que trate da moral de Sofonias, da dignidade de Sofonias ser menor em relação a outrem, mas ele diz respeito ao tamanho do livro. É um livro pequeno, com apenas 3 capítulos. Então nós temos os profetas menores quando comparado aos profetas maiores, livros mais extensos, como Isaías, Jeremias. Sofonias, irmãos, era um profeta do Reino do Sul. Ele era tetraneto do rei Ezequias, que foi o último rei bom antes de Manassés. E isso é interessante porque logo no capítulo 1 a gente tem a genealogia de Sofonias. Diz assim, palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Zedequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. É interessante perceber que em nenhum outro livro dos profetas há uma descrição tão detalhada da genealogia. E isso aqui ocorre no livro de Sofonias, muito provavelmente para que percebamos que Sofonias ele era tetraneto de Ezequias. Então, ele era da linhagem real, era um profeta palaciano.
A profecia de Sofonias, ela se deu nos anos entre 640 e 609 a.C. Naquele tempo, irmãos, Israel ele era dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte já havia sido destruído, só sobrava, portanto, o reino do sul, de Judá. Só que também não estava bem. Naquele período, Manassés, um rei absolutamente impiedoso, ele fez todo o contrário do que Ezequias havia feito. Ele voltou com a prática da idolatria, ele restaurou os altares idólatras, restaurou o altar de Azerá e colocou no meio do templo do Senhor, realizou sacrifícios humanos, fez passar os seus próprios filhos pelo fogo, levou o reino do sul à ruína. E o seu filho Amon seguiu os mesmos passos do pai, praticou o que era mal, o que era impiedoso aos olhos do Senhor. Ele foi um homem tão mau que chegaram a planejar, a conspirar um assassinato contra o rei Amon. Então, o filho de Amon, Josias, passa a reinar. Josias, com 8 anos de idade, passa a reinar no reino do sul, em Judá. E Josias, aos 16 anos, ele decide de todo o seu coração buscar o Senhor. Josias, com apenas 16 anos, decide fazer tudo o oposto do que os seus pais imediatos fizeram. E no 18º ano do rei Josias, no movimento de restauração do templo, o templo que estava bagunçado, o templo que estava destruído, o templo que estava sujo, Josias decide restaurar aquele templo. E nesse processo de limpeza, ele acaba redescobrindo o livro do Senhor, a lei do Senhor, onde estava revelada a vontade de Deus e aquele povo não sabia do que se tratava. Irmãos, muitas vezes buscamos a vontade de Deus em tantos lugares, em tantas pessoas, de tantas maneiras, mas a verdade é que a vontade do Senhor está revelada nesse livro. Na Bíblia Sagrada contém a palavra de Deus e contém tudo aquilo que precisamos saber acerca da vontade de Deus. Então é nesse contexto onde Josias está realizando uma reforma nacional que Sofonias começa a pregar para aquele povo. E a mensagem de que trata o livro de Sofonias é uma mensagem de ameaça de juízo, uma ameaça que trata da ira do Senhor contra aquele povo. Um povo absolutamente imerso em pecado, em idolatria, em práticas imorais, em perversidade. Sofonias adentra naquele cenário dizendo que o juízo e que a ira do Senhor recairia sobre aquele povo. Mas não apenas isso. O final do livro também trata de esperança, de uma mensagem de salvação para o povo fiel do Senhor. Então, o livro ele é dividido basicamente da seguinte forma. Do capítulo 1, versículo 2 até o 3, 9, é ameaça, é ira, é juízo do Senhor. E do capítulo 9, dos versículos 10 até o final, até o versículo 20, é a esperança, é a salvação para o povo fiel, para o povo que decide se arrepender dos seus pecados e ouvir a voz do Senhor. Uma temática importante também nesse livro, irmãos, ele fala sobre o dia do Senhor. E o que é o dia do Senhor? O dia do Senhor fala de juízo, de julgamento, e ele possui um duplo cumprimento. O primeiro que se deu na invasão da Babilônia, no reino sul de Israel. A Babilônia invade como se fosse um chicote de Deus para castigar aquele povo, para levar o povo cativo. Então, o primeiro cumprimento do juízo do dia do Senhor se deu naquele tempo. E há ainda um dia do Senhor a ser cumprido ainda, que é o chamado juízo final, que se dará no retorno de Cristo Jesus, onde todos serão julgados dos seus pecados, dos seus atos. Então, isso trata o dia do Senhor. A denúncia de Sofonias, irmãos, para aquele tempo, para aquela sociedade, era de um povo que pecava com os seguintes pecados. Vamos ao texto no capítulo 1, versículos 4 e 5. Diz assim: estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém, exterminarei desse lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros dos ídolos e seus sacerdotes. Exterminarei os que sobre o terraço adoram ao exército do céu e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom. Então, o primeiro pecado muito patente naquela sociedade, naquele povo, era a idolatria. O povo adorava Baal, o povo adorava os astros do céu e o povo adorava Milcom. Baal era uma falsa divindade que representava a prosperidade, a fertilidade. Naquela época em que era basicamente de subsistência agrícola, as pessoas dependiam, as pessoas precisavam da chuva. Então, para acelerar a chuva, as pessoas sacrificavam em prol de Baal.
Os astros do céu, estrelas, sol, lua, o povo adorava a criatura, a criação de Deus. E por último, Milcom. Milcom era uma divindade que representava Moloque, uma divindade do povo amonita, em que tinha que sacrificar um ou mais filhos a esse deus, a Moloque, a Milcom. Benjamin Scott, ele fala o seguinte sobre essa divindade. Moloque, ou Milcom, era o planeta Saturno divinizado. O seu culto existia principalmente entre os primitivos habitantes de Canaã e entre os amonitas, fenícios e cartaginenses. O ídolo consistia numa estátua de latão sob a forma de homem, com cabeça de touro. Tinha os braços estendidos para a frente, um pouco abaixados. Os pais colocavam seus filhos nas mãos do ídolo. Dali a criança caía numa fornalha onde morria queimada. Durante a cerimônia, tocavam-se tambores e trombetas para abafar o grito dos bebês, dos inocentes. Então esse era o Deus que aquele povo adorava naquele período. Irmãos, passam-se os anos, passam-se estações, tempos, mas o fato é que a idolatria do coração do homem permanece a mesma. Em vez de adorarmos Baal, adoramos as riquezas nos dias de hoje. Adoramos as facilidades. É só você ver aí a proliferação de apostas em tudo que é lugar, dinheiro rápido, sem trabalho, é uma oferta Baal. Não adoramos talvez aos astros, a lua, a estrela, mas continuamos dia após dia a adorarmos a criatura em vez do Criador. As coisas boas que Deus nos dá, que Deus cria, e que deveria ser um vestígio, um rastro para apontar para a glória de Deus, fazendo com que todo homem se prostre diante dessa glória, acaba sendo objeto de idolatria no coração do homem. E em vez de Milcom, as pessoas hoje adoram o aborto, entregam seus filhos e filhas para uma instituição clandestina de aborto para serem mortos em prol talvez de uma situação financeira, sob o falso pretexto de não terem condições financeiras de educar, de criar aquela criança, de não terem condições emocionais, psicológicas de educarem um filho. Os tempos passam, mas o pecado é sempre o mesmo. Então o primeiro pecado daquele povo era idolatria. Versículo 9, diz assim: castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem um pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Violência, engano, mentira. Aquele povo que usava de violência para com os seus inferiores, que usavam de engodo, de engano com os comerciantes, com as pessoas. A mesma coisa nos dias de hoje, irmãos. Uma sociedade completamente violenta, completamente absorvida nessa cultura da mentira, do engano, de passar o outro para trás. E por último, versículo 12. Naquele tempo vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem mal. Irmãos, a borra do vinho era aquele segmento que ficava no fundo de uma taça de vinho quando o cálice ficava parado. Então aquilo se segmentava, aquilo ficava duro, endurecido. Então o profeta Isaías compara o povo como essa borra do vinho, que está numa apatia, que está sem ação, não busca o Senhor. Vê uma sociedade completamente envolvida com pecado, com idolatria, com violência e se mantém afastado, se mantém indiferente, apática, não busca o Senhor, não volta o seu coração para buscar o Senhor em arrependimento, em oração para que Deus mude aquela sociedade. Irmãos, temos uma nação que afrontava Deus com idolatria, com violência, com mentira, com uma apatia espiritual, com indiferença. E nos nossos dias não é diferente, irmãos. Quando a gente olha para a sociedade, a gente consegue identificar muito claramente esses mesmos pecados. E não somente o povo os praticava, mas sobretudo os seus líderes religiosos que, em vez de apregoarem a palavra do Senhor, vendiam o púlpito, comerciavam a fé. Líderes políticos que, em vez de regerem o povo, a sociedade, de governarem com probidade, se vendiam para a corrupção. Irmãos, esse é exatamente o cenário que a gente vê nos dias de hoje. E isso é festejado. A população celebra isso. Ninguém tem mais consciência, ninguém tem mais decoro, ninguém se preocupa mais com a moralidade. Uma nação que está absolutamente envolvida em pecado. E isso embrulha o nosso estômago, irmãos. Quando a gente se depara com essa realidade, isso embrulha o nosso estômago, isso nos causa mal.
Só que, irmãos, a mesma mensagem de Sofonias, de ira, de juízo, de julgamento de Deus sobre esse povo, sobre essa sociedade, é importante para nós nos dias de hoje. A mensagem de Sofonias continua mais atual do que o jornal de amanhã. É importante para nós nos apegarmos e sabermos que, irmãos, todo pecado um dia será julgado. Pode ser que não no nosso tempo, pode ser que passe outras gerações, mas é certo que um dia toda a iniquidade praticada nessa terra será devidamente julgada, pois diante dos olhos do justo juiz nada passa impune. E de fato, irmãos, a mensagem do livro de Sofonias ela é duríssima, ela é severa. Acompanhe comigo os primeiros versículos do capítulo 1, versículos 2 e 3. Certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e as ofensas com os ímpios, e exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Irmãos, quando a gente pensa num grave juízo de Deus, a gente pensa logo no dilúvio, não é mesmo? Extermínio. Só que no dilúvio, a gente consegue entender que os peixes foram poupados. Só que nesse juízo aqui de Sofonias, é mais severo que o dilúvio. Perceba que ele fala que os peixes também seriam exterminados. Palmer Robertson, ele fala algo muito interessante. Ele diz que a ordem catalogada de destruição que aparece aqui é a ordem inversa que aparece no relato da criação. Quando a gente pega os primeiros capítulos de Gênesis, a gente vê que, no que pertence aos animais, primeiro foram criados os peixes, as aves do céu, o restante dos animais e o ser humano. Só que aqui é o inverso. Aqui Deus começa a destruir o ser humano, os animais, as aves dos céus e os peixes. Isso quer dizer uma inversão na ordem da criação. Em vez de criação, agora haverá destruição. Uma destruição total da face da terra. Tudo aquilo que foi criado será destruído, porque tudo o que foi criado, o ser humano consegue tornar um objeto de idolatria. Tudo, absolutamente tudo que Deus cria pode se tornar um objeto de idolatria no coração do homem, que é essa fábrica de ídolos, que constantemente, que dia após dia, maquina, constrói ídolos para si. E todo pecado finalmente será julgado, irmãos. Mas no capítulo 2, nós vemos o profeta Sofonias conclamando, convocando o povo ao arrependimento. Ainda há esperança para a nação, diz Sofonias. Sofonias ele chama aquele povo a se arrepender dos seus pecados. E ele utiliza uma linguagem muito interessante. Perceba comigo no capítulo 2, versículo 1. Reúna-se e concentre-se, ó nação sem pudor. Quando Sofonias utiliza esse termo concentre-se, essa palavra ela quer dizer naquele tempo como se fossem uns gravetos, uns restolhos sendo reunidos. Irmãos, olha que ironia que Sofonias trata aqui. Reúnam-se gravetos, restolhos, coisas sem valor, coisas sem dignidade. Reúnam-se, concentrem-se e tornem ao Senhor. Irmãos, do mesmo modo, nós, como gravetos, como restolhos, devemos reconhecer a nossa insignificância e tornar o nosso coração a buscar o Senhor, a se arrepender dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados e buscar a graça e a misericórdia do Senhor. Qual é a intenção do profeta Sofonias de trazer uma ameaça de julgamento, de ira, de juízo do Senhor? A intenção dele era de conclamar o povo a se constranger, a se arrepender dos seus pecados e finalmente ser restaurados por Deus. Então, no capítulo 2, o profeta Sofonias conclama, convoca a nação de Israel a se arrepender dos seus pecados. E finalmente, irmãos, no capítulo 3, depois da descrição de terrível juízo, de ira do Senhor, nós vemos Sofonias descrevendo de maneira linda, de maneira bela, com poesia, com figuras belíssimas, o amor abundante e a graça de Deus. Nós vemos isso no capítulo 3. Matthew Henry, ele fala que depois da retirada do pecado na purificação do povo, há a retirada da aflição do povo. Isso porque quando cessa a causa, os efeitos acabam.
Irmãos, o problema último do homem não é a pobreza, não é a miséria, não é a corrupção, não é a fome, não é o desemprego. O problema último do homem é o pecado. E quando o pecado é retirado, a aflição do homem igualmente é retirada. Iniciamos então o nosso texto no versículo 14 do capítulo 3, com uma convocação de Sofonias a uma plena alegria. É Deus convidando o seu povo a cantar, a se alegrar. Perceba comigo os verbos utilizados no versículo 14. Cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel, alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Deus está convidando aquele povo a cantar, a se alegrar, a gritar de alegria. Mas como é que aquele povo sofrendo, aquele povo vivenciando o pecado, vivenciando uma nação em bancarrota, como que aquele povo consegue se alegrar? Como que aquele povo consegue cantar? Como que aquele povo consegue exultar de alegria? Sabe por quê? Porque o Salvador deles viria. Irmãos, por que nós, em pleno 2023, com tanta coisa ruim acontecendo, com dia após dia sermos surpreendidos pelo noticiário, com homicídio, com latrocínio, com escândalo, com corrupção, como que a gente consegue cantar, como que a gente consegue se alegrar, como Sofonias nos exorta? Porque o nosso Salvador veio ao mundo, porque veio Cristo Jesus, habitou entre nós e salvou o seu povo. Por isso nós verdadeiramente podemos cantar, nos alegrarmos. E Sofonias não apenas diz que podemos, mas ele nos insta a fazermos isso. Sofonias nos convoca, nos exorta a nos alegrarmos, a cantarmos. Irmãos, somente quem foi regenerado por Cristo Jesus é que consegue usufruir verdadeiramente desse sentimento. O mundo não consegue entender o que é uma alegria indizível e cheia de glória, porque ainda sobre eles pesa aquela condenação de Jean Valjean. Talvez eles usufruam dessa alegria do Natal, que nós vemos tanta gente sorrindo, mês de dezembro, final de ano, confraternização da empresa, é só uma alegria. Só que ainda resta sobre eles aquele peso do pecado, aquele peso que ainda pesava sobre os ombros do peregrino, quando finalmente ele se depara na cruz e o fardo é tirado. Irmão, somente quem é regenerado por Deus é que pode verdadeiramente usufruir dessa alegria que Sofonias nos exorta. E os motivos dessa alegria estão descritos nos versículos 15 a 20. Se não, vejamos. Versículo 15. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você. Irmãos, o primeiro motivo pelo qual podemos nos alegrar e cantar é que o julgamento é removido. O escrito de dívida que pertencia a cada um de nós foi rasgado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aquele escrito que Jean Valjean tinha que andar o tempo todo com ele, ex-detento, ex-prisioneiro. Jesus pegou da mão de cada um dos seus filhos e rasgou. Na cruz do Calvário, todo o julgamento que era destinado a nós como réus que afrontaram, que violaram a santidade de Deus, foi perdoado. Fomos redimidos em Cristo Jesus e já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Podemos cantar, podemos exultar, irmãos. E na parte B do versículo 15, e afastou os seus inimigos. A promessa de restauração de Deus para o seu povo é que os seus inimigos seriam afastados, seriam derrotados. Mas não pense você que isso significa uma falta de oposição nesse mundo. Jesus fala que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa promessa aqui não significa que no mundo nós não passaremos por dificuldade, por problemas, mas é que os inimigos da igreja, do povo de Deus, já foram vencidos, já foram submetidos ao poderio de Cristo Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O nosso inimigo já foi vencido, irmão, já foi afastado. E a parte final do versículo 15, o rei de Israel, o Senhor está no meio de você. Irmãos, olha que coisa linda, você não precisa temer mal nenhum, é o que diz aqui. Deus é entronizado no meio do seu povo. Quando Cristo Jesus vem à terra, nasce numa manjedoura, caminha no meio do seu povo,
sangra como nós sangramos, sofre as nossas dores, canta, chora, e ao final de tudo vence, e ascende aos céus, e se assenta à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. É por causa disso que nós podemos confiar que há um advogado justo intercedendo por cada um dos seus filhos, irmãos. Deus, ele é entronizado no meio do seu povo. Nós estamos escondidos em Cristo com Deus. Ele habita em nós e nós habitamos nele. Deus, ele é entronizado no meio do seu povo. Versículo 16. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tenha medo, ó Sião, não desfaleçam as suas mãos. Irmãos, podemos nos alegrar porque todo medo é vencido. Os discípulos, quando estavam com Jesus naquele barco, se esqueceram que, em que pese as ondas fortes se abaterem sobre aquele barco, no meio deles estava aquele que diz assim para o mar: se aquieta, mar. E o mar finalmente se acalma. Irmãos, Deus, ele está conosco. Podemos cantar, podemos nos alegrar, porque todo medo finalmente é vencido em Cristo Jesus. A linguagem de Sofonias, percebam, ao se referir à filha de Sião, ó filha de Jerusalém, ó Israel, apesar de se aplicar no primeiro momento especificamente para aquele povo, no tempo do advento do Evangelho, se estende a toda a igreja de Cristo. Especificamente em Atos 15, no Concílio de Jerusalém, onde nós vemos homens e mulheres de todas as línguas, de todos os povos, fazendo parte da igreja do Senhor, isso então se aplica a nós nos dias de hoje. Todos nós somos igreja do Senhor. Todos nós estamos aqui nesse texto. Todos nós somos exortados a cantar, a nos alegrarmos, a exultarmos, porque o nosso medo foi vencido, porque a nossa condenação foi afastada, porque Deus está entronizado no meio do seu povo. Mas não para por aí, irmãos. Melhor do que sermos encorajados e de que sabermos que temos motivo para nos alegrarmos, para exultarmos, para cantarmos, é saber, irmãos, que o próprio Deus se deleita e se alegra no seu povo. Vejamos o versículo 17. O Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você, ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Palmer Robertson, novamente, ele fala que esse versículo aqui, ele é o João 3,16 do Antigo Testamento. E isso aqui expressa uma realidade linda, uma realidade belíssima. Olha a primeira expressão: o Senhor, seu Deus, está no meio de você. Irmãos, um dos nomes profetizados para Jesus é Emanuel, o Deus conosco. João, quando estava na ilha de Patmos, no capítulo 1 de Apocalipse, e ele tem uma visão de Jesus glorificado, ele vê que Jesus está no meio dos 7 candeeiros de ouro. E na visão apocalíptica, os 7 candeeiros de ouro representam a igreja. Portanto, Jesus está no meio da sua igreja. Irmãos, quer um motivo para verdadeiramente se alegrar, cantar com júbilo, regozijar? Cristo Jesus, o Alfa e o Ômega, está no meio da sua igreja. E não para por aí. Ele diz assim: ele ficará muito contente com você. Irmãos, para alguns segundos para pensar nessa realidade. O Deus Criador de toda a terra, o Deus poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, se deleita em nós, que somos como restolhos, como gravetos, sem qualquer importância, sem qualquer relevância, sem qualquer dignidade. Esse Deus se deleita, ele fica muito contente com o seu povo, como diz aqui. Quando nós temos prazer nele, quando a fonte da nossa alegria é o próprio Deus, esse Deus tem prazer no seu povo. Nós conseguimos ouvir aquela bendita frase: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Nós podemos também participar dessa realidade, irmãos. O Pai, Deus que se deleita nele mesmo, que se deleita no Filho, que se deleita no Espírito Santo, nesse movimento de dança, de amor entre a Trindade, passa a nos considerar, passa a nos incluir nesse movimento
por causa da redenção em Cristo Jesus. Somos convidados a participar desse movimento de dança, de deleite da Trindade. Deus, ele se deleita em nós, no seu povo. Irmãos, olha esse contraste. No capítulo 1, Sofonias começa a falar de um juízo severo. Deus destruindo toda a terra, todos os animais. E no capítulo 3 nós vemos uma bendita realidade, dizendo que Deus tem muito prazer no seu povo. Que Deus, ele se contenta com o seu povo. Irmão, se isso não é motivo suficiente a transformar radicalmente a minha e a sua vida, e a nos fazer cantar, celebrar, exultar de todo o nosso coração, irmãos, nada mais será. Você pode ter filhos, você pode ter uma família consolidada, você pode ter um emprego, você pode ter todos os bens desse mundo, mas o seu coração não será preenchido verdadeiramente da alegria que vem do alto. E o mais maravilhoso, irmãos, é que no versículo 18, além da restauração desse povo, além do pecado sendo removido através da purificação, além do julgamento ser removido, além do medo ser removido, além de todas as coisas que vimos, Sofonias fala que Deus restauraria o culto do seu povo. Perceba comigo o versículo 18. Congregarei os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes. Estes que são do seu meio e sobre os quais pesam afrontas. O Senhor, ele restaura o culto ao seu povo. E isso fala, irmãos, da importância que Deus tem quanto ao culto, que Ele mesmo instituiu e que Ele mesmo regulamenta no meio do seu povo. A importância do culto. Cultuar é responder a todas essas dádivas que Deus graciosamente nos dá. Isso é cultuar. Aquele povo estava privado de cultuar a Deus, porque a sua cidade estava assolada, o templo havia sido destruído, eles haviam paralisado suas festas. Só que na restauração, Deus promete restaurar o culto, restaurar a alegria completa daquele povo. Irmãos, no dia 6 de dezembro desse ano, foi a última rodada do Campeonato Brasileiro. E nosso pastor, que daqui a pouco vai vestir a camisa do Vasco, sabe muito bem disso. O Vasco enfrentou o Bragantino dentro de casa, e esse que vos fala estava lá no estádio sofrendo. No primeiro momento, tudo estava dando certo. O Vasco fez um gol, os adversários que precisavam perder estavam perdendo, até que do nada o Vasco toma um gol e todos os adversários também decidem placar. Nosso querido Guilherme, não satisfeito em ver aquilo, começa a me mandar mensagem: olha, o Vasco está rebaixado, hein? Olha, o Santos fez gol, olha, o Bahia fez gol. E a torcida, irmãos, uma parte aqui, a torcida do Vasco é a torcida que mais faz a festa no Rio de Janeiro e quiçá no Brasil. E aquelas pessoas, os torcedores, não paravam de cantar em nenhum momento. Mesmo o Vasco temporariamente sendo rebaixado, a torcida gritava, a torcida cantava. Só que, sendo bem sincero, já não era mais aquele mesmo canto, já não era mais aquela mesma empolgação do início do jogo. Estava preso aqui na garganta um possível rebaixamento. Então o canto já estava um pouco mais desafinado, o tom baixou um pouco, já não era todo mundo que cantava mais. Irmãos, muitas vezes esse é o canto da igreja. O canto de alguém que com a boca entoa um louvor, entoa um cântico, mas no seu coração não condiz com aquela realidade. A cabeça está em outro lugar, está cantando, mas o medo está aqui na cabeça, as preocupações assolam o coração, o cotidiano, a guerra contra o pecado, está aqui, enquanto o nosso coração está em outro lugar. Nós cantamos, nós estamos aqui na congregação, mas não é aquele canto festivo. Irmãos, o canto do povo de Deus deve ser esse canto de quem sabe que foi resgatado, de que foi redimido, de que a condenação foi afastada, de que não há mais juízo, de que não há mais julgamento, de que não há mais medo. Por isso devemos cantar verdadeiramente com o nosso coração, não aquele canto apático, aquele canto sem expressão, aquele canto em falsete. Não, irmãos. Quando o povo de Deus se reúne para cultuar, Deus, ele merece o nosso melhor louvor, a nossa melhor canção, a nossa melhor exultação, o nosso melhor júbilo. Já finalizando versículos 19 a 20, irmãos, a restauração que vimos, toda essa obra de Deus ao seu povo, não advém de uma mente brilhante, não é levada a termo
por braços fortes, por pessoas que restauram o seu povo. Não. É o próprio Deus quem decide restaurar o seu povo. É o próprio Deus quem decide enviar o seu único filho para que o julgamento fosse afastado, para que a condenação fosse afastada, para que o medo fosse afastado. É o próprio Deus quem inicia e quem leva a termo a nossa salvação. E isso porque tudo redunda em glória a Deus, irmãos. Na salvação do povo de Deus, o próprio Deus é glorificado. Versículo 19 e versículo 20, nós vemos que os cojos são salvos, os fracos, os debilitados, todos somos resgatados pelas mãos potentes desse nosso Deus, que deve ser glorificado, que deve ser louvado, que deve ser cantado, que devemos entoar louvores a esse Deus que salvou o seu povo. Como conclusão, irmãos, o povo de Deus ele não foi apenas redimido do pecado. Nós vemos diversos benefícios, diversas benesses nesse texto que Deus nos apresenta, que Sofonias nos informa. E é por isso que podemos cantar verdadeiramente, irmãos. É por isso que isso não deve ser apenas algo alegórico, não deve ser apenas uma alegria fugaz, passageira, mas o nosso coração deve estar todo transformado, deve estar imerso nessa realidade bendita de Deus. Podemos nos alegrar verdadeiramente, irmãos, podemos cantar, podemos nos exultar, podemos gritar de alegria e de júbilo, porque Deus é entronizado no meio do seu povo, irmãos. Nós não vivemos mais uma vida oculta como Jean Valjean. Nós não precisamos viver escondidos, com medo do pecado, com medo da condenação. Não. Diferente de Jean Valjean, podemos nos alegrar, podemos cantar, podemos regozijar. Perceba, irmãos, esse nítido contraste entre essas cores negras, esse cenário de destruição do início do livro. Perceba esse contraste entre o início e o final. A beleza da graça de Deus, a beleza do amor de Deus. Irmãos, isso só é possível porque Cristo Jesus encarnou. No Natal, no advento do Senhor, nós celebramos essa realidade. Nós fomos tirados das trevas, desse primeiro cenário de destruição, de juízo, de ira do Senhor, e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Para essa realidade em que podemos verdadeiramente usufruir do amor de Deus, em que o próprio Deus se deleita em nós e nós nos deleitamos nele. E é por isso que nós devemos celebrar o advento, devemos comemorar o nascimento, a vinda do Senhor Jesus Cristo, que encarnou, que sofreu em nosso lugar. Irmãos, apenas duas aplicações para encerrar. A primeira delas é que, enquanto o dia do Senhor não vem, há tempo para arrependimento, há tempo para misericórdia. A Bíblia utiliza uma linguagem muito interessante sobre o juízo final, sobre o dia do Senhor, que fala que é um cálice sem mistura. É um cálice onde não há mais misericórdia, não há mais graça. É a ira do Senhor sendo integralmente derramada sobre aqueles que no tempo oportuno não se arrependeram dos seus pecados. Mas hoje ainda há tempo. Hoje é tempo oportuno para que nós reconheçamos os nossos pecados, as nossas falhas e nos rendamos diante desse Deus maravilhoso que resgata, que redime, que restaura o seu povo. J.I. Packer, no livro Gigante de Deus, ele diz o seguinte: não adie sua busca até pensar que está em condições melhores. Confesse honestamente sua pecaminosidade e entregue-se agora mesmo a Cristo, o único que pode torná-lo uma nova criatura. Espere nele até que a luz raie em sua alma, conforme as Escrituras prometem que ocorrerá. E por último, irmãos, o profeta nos chama a nos alegrarmos, a verdadeiramente nos alegrarmos diante dessa bendita realidade de Deus. Só que, irmãos, muitas vezes somos crentes chatos. Sabe, aquele crente que vive de óculos escuros, aquele limão azedo, que não esboça um sorriso, que não transmite essa alegria. Porque cá entre nós, irmãos, uma pessoa que foi restaurada, que foi redimida, que participou dessa realidade que Sofonias nos informa, não há outra maneira dessa pessoa viver senão alegre, senão exaltando a Deus,
senão transmitindo a doce fragrância de Cristo Jesus. E hoje nós vemos pessoas que não sorriem, que não têm uma boa história para contar, que não contam uma piada de vez em quando. A pessoa está sempre para baixo, sempre cabisbaixo. Irmão, Santo Agostinho dizia que o cristão ele deve ser aleluia da cabeça aos pés. Aleluia da cabeça aos pés fala disso, de uma vida integralmente em alegria, gozando da presença do Senhor, vivendo essa realidade de salvação e de redenção. Irmãos, absorva essa realidade e deixe que a presença do Senhor transforme sua vida e exale essa alegria do Senhor. C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia, ele retrata Aslan criando Nárnia através de canção. O leão andando de um lado para o outro, cantando e criando Nárnia. Isso fala, irmãos, isso representa um Deus que canta. Isso representa um Deus alegre, que se alegra, que tem prazer na sua criação. Tiago, capítulo 5, ele fala assim: está alguém alegre? Cante louvores. Só canta quem está alegre. Então, irmãos, nós, como criaturas desse Deus que canta, desse Deus alegre, desse Deus que tem prazer e que se regozija, que tem deleite na sua criação, que possamos também verdadeiramente nos alegrarmos, cantarmos e exultarmos diante desse milagre e diante dessa redenção de Deus.